Olá a todos vocês, mais uma vez juntos ao redor da palavra que nos tem unido já alguns há muito tempo. Uma alegria a sua presença, uma alegria os comentários que às vezes também vão nos ajudando, saber que você tem divulgado o Evangelho. Isso mesmo, espalhemos a boa notícia que é necessária a salvação do mundo, que é fonte de consolo, de força em meio às lutas. E nesse tempo nós queremos ouvi-la na força do mesmo Espírito, para vivermos na ação do Espírito a palavra que Jesus nos dá como palavra de salvação. Vamos ao Evangelho de hoje, João capítulo 16, versículos de 5 a 11. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esses dias nós vamos falar do Espírito Santo. Jesus está dizendo que ele vai partir, que o tempo dele se cumpre, logo vai terminar a sua ação, a sua hora vai chegar, como gosta bem João de lembrar, a hora de Jesus é a hora da cruz. Para isso eu vim, para dar a vida, para salvar o mundo, para dar testemunho da verdade até o fim, para manter a fidelidade ao Pai, nesse amor incondicional pelos homens. E a sua hora tendo chegado, agora virá então o Espírito para agir no tempo da igreja, para dar à igreja a força de testemunhar que Cristo veio e que Ele é a resposta de Deus para o mundo. Ele é o caminho da salvação que Deus preparou para o mundo. Jesus está dizendo então, vocês agora estão cheios de tristeza porque eu disse que vou partir. Mas Ele está dizendo, eu digo a verdade a vocês. É bom para vocês que eu parta, porque se eu não me for, não virá a vós o defensor. Era necessário, então, que Jesus voltasse ao Pai para que, glorificado junto do Pai, ele derramasse a força do Espírito, o Espírito mesmo, no coração de todos os que creriam nele, na sua igreja, para terem a força que ele teve de viver o testemunho até o fim, a fidelidade até o fim. Então, era muito necessário que ele voltasse ao Pai. Para nós seria um grande bem. Ele não estaria mais fisicamente conosco, com os discípulos, com os apóstolos naquele tempo, mas ele ficaria presente espiritualmente de uma forma muito mais poderosa, por meio da ação do Espírito Santo. Por isso seria bom que ele fosse. E ele está dizendo que quando ele fosse, a obra ficaria completa e o mundo saberia então que ele era verdadeiro. O mundo será convencido quando vier o Espírito Santo a respeito do que consiste o pecado. O que é o pecado? O pecado é não crer em Jesus Cristo, é não aceitá-lo como o caminho de Deus. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. Se ele vai para o Pai, então o Pai está confirmando que a obra era dele, que ele era realmente filho de Deus, que ele era inocente, que o mundo matou um inocente. Então o julgamento é esse. O inocente foi morto de modo totalmente arbitrário. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Então haverá um juízo claramente definido. O demônio e seus cúmplices serão julgados como culpados. Acabou, estão derrotados. Essa é a obra que ele veio realizar. Essa é a obra da igreja. A igreja, todos nós cristãos, batizados,
deveremos viver esse testemunho no meio do mundo, contestando o mundo que não crê. Por exemplo, quando a gente olha a força do testemunho de quem se opõe ao pensar de modo corrente, às vezes, que o mundo apregoa. Imaginemos um São Francisco de Assis no seu tempo, a força do testemunho desse homem que foi contra a corrente, mostrando que não era no acúmulo da riqueza, como a burguesia daquele tempo que estava nascendo pensava que era a coisa mais importante do mundo, os nobres do seu tempo, a classe abastada. Ele foi mostrando então por um espírito de pobreza no que consistia a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E como falou o seu testemunho? Ele convenceu através do testemunho que o Espírito suscitava nele. Imaginemos há pouco tempo a Madre Teresa de Calcutá, mostrando que não um cuidado consigo mesmo apenas, mas um cuidado fraterno, gastar a vida com as pessoas, cuidar dos mais pobres entre os pobres, os miseráveis. Que testemunho vibrante! Como condena o modo de pensar do mundo egoísta, do mundo que não crê, do mundo que se volta só para si. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus que a gente também testemunhe, ainda que de modo simples, mas que a gente não se entregue ao mundo, ao modo de pensar sem Deus a vida. Pai do céu, nós também queremos ser testemunhas. Dá-nos cada vez mais a força desse Espírito. Ajuda-nos a fazer da história da nossa vida uma história bonita, ainda que feita de pequenas coisas, de pequenos testemunhos, mas de tal modo identificados com Cristo, que o mundo possa crer em Jesus por causa daquilo que vivemos. Dá-nos, Senhor, o Espírito para vivermos o testemunho verdadeiro. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Fiquem com Deus.